Olá, queridos alunos. Meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal e hoje eu vou dar continuidade com vocês com os crimes previstos na Lei de Drogas. Eu falei nas aulas anteriores, para quem não viu, tem os links aqui embaixo, assistam tudo, que aí vocês vão conseguir ver na continuidade todos os crimes, né, direitinho e acompanhar o que eu tenho trazido aqui. Também curtem, compartilhem a aula e vão lá. Aí também eu vou deixar o material aqui embaixo, né, o arquivo, caso vocês prefiram me acompanhar tendo em mãos o material, né, tanto o impresso, o eletrônico, da forma que preferirem. Então vamos lá. Hoje eu vou dar continuidade com vocês a partir do artigo 34 da Lei de Drogas, o crime de objetos e mecanismos destinados à produção de drogas. Vou fazer igual eu tenho feito, vou ler o artigo e vou explicando e fazendo os comentários mais interessantes para vocês. Então vamos lá, artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação da droga, a pena de 3 a 10 anos. Perceba que é muito importante haver esse especial fim de agir, essa especial finalidade, que é fabricar, preparar, produzir ou transformar. Tem gente que me pergunta assim, e aqueles objetos utilizados, por exemplo, para separar a droga? Um exemplo é a lâmina de barbear, por exemplo, os outros objetos ali que às vezes o indivíduo coloca, que não tem essa capacidade de modificação, de transformação, de produção. Então, nesses casos, um objeto usado ali para separar a droga não entra no objeto 34. O artigo 34, ele tem esse condão mais ativo, essa transformação da substância. Entendo que sei que transformação é apenas um dos 4 verbos, mas é nesse sentido de fabricar, entendeu? Que tem essa... Não gosto também de colocar a palavra tecnologia, porque não necessariamente esses objetos precisam ter uma tecnologia empregada, mas precisa ter esse condão ou de estar fabricando, de estar transformando a substância. Objetos utilizados para separar, para cortar, não estão dentro, né, desse artigo aqui de objetos e mecanismos, tudo bem? É um tipo penal equiparado ao hediondo, assim como o tráfico. É uma exceção à regra. O nosso ordenamento jurídico, em regra, não pune os atos preparatórios. E aqui a gente tem um caso de um tipo penal que pune especificamente os atos preparatórios do caso do tráfico. Você ter a qualquer título, você guardar, você fornecer para alguém um maquinário que vai ser utilizado para transformar, que vai ser utilizado para preparar a droga, é por si um ato preparatório, que em tese, que em regra, não seria punível. Aqui a gente tem uma exceção. O artigo 34, ele simboliza, ele representa uma exceção a essa não punibilidade dos atos preparatórios. Outro ponto interessante é entender o seguinte: se você tem um maquinário ali, você enquanto indivíduo tem um maquinário, você usa aquele maquinário ali para produzir a droga, mas aquela droga ali você trafica e você é pego traficando, pode ser que o crime de tráfico absorva o crime menor, no caso, o crime de maquinismo. Por que isso? Porque se está no mesmo contexto fático, se você já está sendo... já tem a sua conduta averiguada como tráfico e você usa aquele maquinário ali só para produzir aquela droga naquele mesmo contexto fático que você vai traficar, a gente fala que trata-se de um crime subsidiário. Você não vai responder pelos dois. Então, professor, eu nunca vou responder pelos dois juntos? Nunca haverá concurso? Não. Há alguns contextos em que você vê que, apesar do indivíduo estar cometendo os dois, o tráfico, por exemplo, do artigo 33 caput e o artigo 34, mas são contextos fáticos distintos, ele responde por concurso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês lerem. No caso, o indivíduo, ela foi condenada pelos dois. Ela foi, no caso, era a ação, né? Estava transcorrendo a ação penal contra os dois. Contra o crime de tráfico, propriamente dito, e o crime do artigo 34. Porque se comprovou que eram contextos fáticos distintos. A pessoa tinha um maquinário, uma tecnologia muito grande ali empregada, produzia uma quantidade muito grande de droga, muito além daquela droga ali que foi pega por aquele tráfico, né? Ela tinha aquele maquinário ali numa situação, num contexto fático distinto daquela do tráfico propriamente dito. Então, nesse caso, a pessoa responde em concurso. E eu trouxe o julgado, né, como vocês observaram nas outras aulas, eu gosto de trazer para vocês poderem complementar o estudo, ser mais aprofundado.
Aí, continuando, dentro ainda do artigo 34, a gente tem que lembrar que os instrumentos, apesar de tudo isso que a gente trouxe, eles não precisam ter um uso exclusivo de lidar com a droga. Por exemplo, a pessoa tem uma estrutura, tem um maquinário lá que ela utiliza para produzir, para transformar a droga e também para uma outra finalidade, aquele mesmo aparelho. Uma finalidade, inclusive, vamos pensar, lícita. Não interessa. Se ele utiliza aquilo ali para produzir, para transformar a droga, não interessa que tenha uma utilidade também diversa. Ele vai responder pelo artigo 34. É também uma ação pública, né, uma ação penal pública incondicionada. Também se trata de um crime de perigo abstrato. E não tem a aplicação da Lei 9.099 exatamente pela pena, né? A pena aí não cabe a aplicação dos juizados especiais criminais à Lei 9.099. Mas aqui mora uma polêmica, que mora uma divergência doutrinária, que reside no ANPP. O acordo de não persecução penal, que eu acho que é um tema muito interessante, se vocês quiserem eu trago uma aula para vocês, ele coloca como condições o requisito da pena mínima, né, ser inferior a 4 anos. Então, aqui estaria dentro, poderia aplicar o ANPP. Mas também há quem defenda, e isso ainda não foi pacificado, que crimes hediondos e equiparados hediondos não deveriam ter aplicação do ANPP. Isso não é pacificado ainda, há divergência, então se diverge na doutrina, inclusive na jurisprudência, tá? Se caberia NPP aqui ou não, porque a gente tem um crime equiparado hediondo, então por isso alguns vão defender que não cabe ao NPP, mas também a gente tem uma pena mínima inferior a 4 anos, então segue os requisitos objetivos. Não há pacificação quanto a isso e a divergência ainda mantém intacta, ainda mantém em vigor. Então, por enquanto, não temos aí uma resposta para dar a essa divergência, a esse conflito de entendimentos. E aí a gente encerra o artigo 34 da Lei de Drogas. Em seguida, nós temos o artigo 35, com o crime de associação para o tráfico. Vou ler para vocês o teor do artigo 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer um dos crimes previstos no artigo 33 caput, parágrafo 1º, que é o propriamente dito, o parágrafo 1º que é a outra espécie, né, é equiparado a tráfico, e o artigo 34 dessa lei, a pena de reclusão de 3 a 10 anos. Então, aqui a gente tem um crime autônomo, tá? Que é o crime de associação para o tráfico. Então, o indivíduo que cometeu o tráfico, ele pode cometer em concurso associação para o tráfico. E para isso, precisa apenas da reunião de 2 ou mais agentes. Então, a reunião de 2 agentes já está dentro da associação para o tráfico. Não é igual a associação criminosa do Código Penal. É, pelo princípio da especialidade, uma associação mais específica. É uma associação para o tráfico, para cometer especificamente os crimes do artigo 33 parágrafo 1º e 34. Não é qualquer associação criminosa, é uma associação para o tráfico. Há entendimento pacífico, né, quanto à sua não hediondez. Então, o artigo 35, ele não é um crime equiparado hediondo. É dispensar, e também não se aplica aqui no caso a Lei 9.099, como eu disse, e se aplica aqui no caso específico o ANPP, porque ele não é hediondo, vamos lembrar. Então vai aplicar o ANPP, não tem divergência quanto a ele, mas não se aplica a Lei 9.099. É dispensável que se consuma os crimes, ou seja, no caso, os crimes de tráfico, que aqueles agentes se reuniram. Por isso que eu disse que é um crime autônomo. Então, há configurada uma associação para o tráfico de 4 indivíduos, A, B, C e D. Eles se reuniram para cometer tráfico e eles iam cometer uma série de tráficos, enfim, como diz o artigo, independente de ser reiterado ou não. Mas os tráficos que eles se reuniram para cometer não se consumam. A eles ainda assim vão responder pelo crime de associação para o tráfico. Também é um crime de perigo abstrato, tá? Aqui é muito interessante o seguinte. Vamos lembrar do tráfico privilegiado, que é aquele que uma das condições é não se dedicar às atividades criminosas, é não integrar a organização criminosa. Se o tráfico privilegiado tem como condição o indivíduo não integrar a organização criminosa, e se a gente está falando de um crime de associação para o tráfico, é incompatível os dois. Então, não é possível
que o indivíduo responda pelo crime de tráfico privilegiado em concurso com o crime de associação para o tráfico. Se for constatado que ele estava em associação para o tráfico, ele não goza do direito subjetivo a ser enquadrado no crime de tráfico privilegiado. Tudo bem? Outro detalhe interessante, que ele já antecipa o próximo artigo que a gente vai trazer, ele vai falar o seguinte: a gente tem associação para o tráfico e a gente tem quem se associa para financiar o tráfico, que incorre nas mesmas penas. Não é possível você se associar para financiar o tráfico e para o tráfico. Se você integra o tráfico, se você comete o tráfico, seu financiamento não é conduta delitiva, né? Porque você está ali praticando o tráfico, é natural que você possa investir pecúnia, investir dinheiro ali naquela empreitada criminosa. Então, ou você se associa para o tráfico, ou você associa para financiar o tráfico. A gente diz que o autofinanciamento não é crime, tá? Da mesma forma, admite-se tentativa. Eu acredito que esse crime é um pouco mais fácil, né? A gente conseguir vislumbrar a tentativa, é possível a gente conseguir vislumbrar a tentativa do financiamento. Mas ainda assim são crimes difíceis, em regra, de se visualizar a tentativa, apesar de admitirem, tá? A ação penal pública é incondicionada à representação, tá? Então, é um crime contra a saúde pública, pela sua própria natureza incondicionada à representação. E também, continuando aí o que a gente está acostumado nos outros crimes, é um crime de perigo abstrato. Não há que se falar em dano, necessidade de dano, não há que se falar em necessidade de perigo concreto. Com isso, a gente finalizou aí o artigo 35 e a gente entra no artigo 36. Aquele que eu falei que a gente teve um spoiler, né? Que o artigo 35, parágrafo 1º, adiantou, que é o financiamento para o tráfico. No parágrafo anterior, a gente falou o seguinte: a pessoa pode se associar para financiar o tráfico. Então, tem uma associação e ele se associa para financiar, sua participação é o financiamento. Mas o indivíduo, ele pode financiar o tráfico sem estar associado, que também é um crime. Lembrando que, da mesma forma, se ele associa tráfico, qual ele não pratica o tráfico. Você financiar o tráfico que você está praticando não é a conduta do financiamento para o tráfico. É a conduta do tráfico propriamente dito, do artigo 33, no qual você empregou um dinheiro ali na sua conduta criminosa. Aqui tem que ter essa característica de eu financiar tráfico de terceiro. A minha atividade quanto traficante não é cometer o tráfico, mas é lucrar, investir, super entre aspas, na atividade criminosa, tá? Então, vamos lá, artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, no artigo 33, parágrafo 1º, e no artigo 34. A pena aí é até mais alta, né? É a pena de reclusão de 8 a 20 anos, tá? E eu trouxe aí um posicionamento do Renato Brasileiro, que se vocês quiserem ler na íntegra, mas enfim, ele fala que equipara-se o tráfico de drogas ao crime coloca-se o crime de financiamento de tráfico como um crime equiparado hediondo por razões lógicas, segundo o Renato Brasileiro. Se o crime de tráfico que tem pena menor é equiparado hediondo, quanto mais um crime também da lei de drogas que tem pena maior, que é mais grave. Então, né, considera-se ele equiparado hediondo. É uma exceção pluralista à teoria monista do concurso de pessoas. Isso aí, gente, é outro tema que caberia uma aula. Muito difícil eu resumir aqui. Vou tentar fazer um resumo do que é isso para vocês entenderem. Mas também, se vocês quiserem aula, gente, eu tô esperando sugestão de vocês, pedido de vocês. À medida que vocês forem pedindo, eu vou colocando aulas aqui no canal, tá? Mas o que acontece? Em regra, o nosso Código Penal, ele é regido pela teoria monista. Então, todas as pessoas que cometeram ou participaram daquele crime, em regra, tem as exceções, que eu vou trazer na aula própria, né? Mas, enfim, em regra, a gente fala que é teoria monista mitigada. E eu vou ensinar pra vocês o que é essa mitigação. Mas, por hora, vamos ficar com a teoria monista. Em regra, todos os indivíduos que participam do cometimento do mesmo crime respondem pela mesma pena, respondem mais especificamente pelo mesmo crime. Pena não, né? Porque a individualização da pena, cada agente ali vai ter a sua pena própria cometida. O que eu quero dizer é, todos respondem pelo mesmo crime, né? Todos os indivíduos ali, em regra, porque a regra é da teoria monista. Há algumas exceções.
Uma delas é essa. Então, a pessoa que comete o tráfico enquanto financiador vai responder por um crime diverso daquele que comete o tráfico propriamente dito, por exemplo, tá? Eu disse e repito, não se aplica ao autofinanciamento. Autofinanciamento de tráfico não é financiamento para o tráfico, não é associação para financiar tráfico. Se eu financio minha própria atividade criminosa, eu não estou cometendo outro crime. É uma derivação lógica do cometimento do meu crime. Aqui a gente quer punir aquele agente que não comete o tráfico, mas ele vê no tráfico um investimento. Coloca aqui investimento entre aspas. Mas ele vê como investimento. Ele vai financiar, ele vai empregar o dinheiro dele para obter um lucro. Entende o legislador como uma conduta mais gravosa, né? E por isso a pena aqui é uma exceção à teoria monista e ele vai responder, inclusive, por uma pena maior do que aquele que cometeu o tráfico, por exemplo, propriamente dito. Então, portanto, se o autofinanciamento ele não está dentro desse tipo penal, eu preciso comprovar, e quando eu digo eu enquanto Ministério Público, que ele não se envolveu com o tráfico. Se ele se envolveu, se ele cometeu o tráfico, ele não vai responder pelo financiamento. Ele não financiou o tráfico de terceiros. E aí a gente encerra o artigo 36. Olha como essa aula é mais dinâmica do que as outras, né? Porque os outros tipos penais que eu trouxe nas aulas anteriores, eles eram mais extensos. Aqui eu não sei pelo tempo, mas eu pretendo concluir todos os tipos penais concluir os tipos penais da lei de drogas. Se eu não conseguir, se der 20 e poucos minutos, eu interrompo essa aula e continuo também sem problemas. Mas o objetivo é esse. Esses crimes agora são mais, não necessariamente fáceis, né? Mas podem ser passados de forma mais rápida porque tem menos comentários sobre eles. Mas enfim, agora a gente vai falar do artigo 37, o crime do informante colaborador. Vamos seguir então, eu leio e faço os comentários. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos, mais uma vez, no artigo 33 caput, no artigo 33 parágrafo 1º e no artigo 34. A pena aí é reclusão de 2 a 6 anos, tá? Então é aquela pessoa que avisa, né? Tem um nome informalmente, né? Não técnico, mas informalmente a gente fala aquela pessoa, o foguetinho que eles falam, né? A pessoa que avisa ali o grupo, que avisa ali a associação, que eu tô colaborando como informante, a polícia chegou aqui perto, vamos parar aí com as tratativas porque os policiais chegaram. Eu não tô praticando um tráfico propriamente dito, mas eu participo daquele tráfico como informante, tá? Não é punido, é atípica a conduta, a colaboração inócua. Se a minha colaboração não teve o condão de ajudar de fato, né, se não conseguiu contribuir de nenhuma forma, a minha conduta é atípica. Vamos lembrar que a minha colaboração precisa ser eventual. É muito comum contrato o indivíduo fala assim, fulano, você vai avisar, você solta o foguete quando os policiais chegarem. Então é uma colaboração eventual. Se ele tem aquela característica, aquele posto oficial de sempre ser o que avisa, você não está mais falando de um crime até com uma pena menor. Você estaria falando no caso, você estaria falando de uma pessoa que se associa para o tráfico, tá? Então, não é o caso aí. A gente está falando aqui da pessoa que eventualmente ela atua como informante. Há a possibilidade de tentativa, apesar de que a colaboração é diversa tentativa, eu tento, mas por razões alheias à minha vontade eu não consigo. Tentativa. Mas a colaboração, quando ela é inócua, ela é atípica. É um crime de perigo abstrato, é um crime... Vamos continuar. A ação penal pública incondicionada à representação. Mais uma vez, não se aplica a Lei 9.099, mas aqui vai se aplicar o ANPP, tá? Porque é a pena mínima é inferior, no caso, a 4 anos, tá? Também acho que merecia uma aula de ANPP aí, é um tema recente, é um tema quente em prova. Tá recente no nosso código, né? Veio a partir de 2019, então quem tiver interesse coloca nos comentários que eu trago uma aula especificamente para ANPP. Mas continuando, essa regra é uma chuva de exceções da teoria monista, né? A gente conseguiu ver claramente. O indivíduo A participa ali no mesmo contexto fático, como informante, o outro praticando um tráfico propriamente dito. Um vai responder por tráfico propriamente dito e o outro vai responder
pelo artigo 37 aí como informante. Perceba que é uma exceção da teoria monista. Em regra, pelo nosso código, quando as pessoas cometem uma mesma infração penal em concurso, elas deveriam responder pelo mesmo crime. É uma exceção aí à nossa teoria monista. Uma exceção que a gente chama de exceção pluralista. Quer dizer que é uma regra pluralista, né, uma regra, um comando pluralista e um código que, em regra, é monista. E aí, encerrei o 37 e já emendo com vocês o artigo 38. Vamos lá. O artigo 38, eu acabei adiantando ele um pouquinho, não sei se, salvo engano, nessa aula ou nas aulas anteriores, mas enfim, eu passei por ele, na primeira aula, na verdade. Por quê? Eu falei lá atrás o seguinte, é tráfico, são 18 verbos o tráfico propriamente dito. 2 desses verbos é prescrever e ministrar. Vamos lembrar que tráfico propriamente dito só comete de forma dolosa. Não tem como você cometer tráfico propriamente dito de forma culposa. Só que daqueles verbos todos lá, dos 16, dos 18, se você comete de forma culposa, a sua conduta é atípica, porque não tem um crime e tráfico, não existe tráfico culposo. Aqui a gente tem também, a conduta não é tráfico, tá? A conduta é de prescrição ou ministração culposa de droga. Se eu cometo 16 daqueles 18 artigos lá, minha conduta é atípica. Não tem outro tipo que prevê essa conduta como crime sendo culposa e não é tráfico, porque não existe tráfico culposo. Mas 2 daqueles verbos, que é o prescrever e o ministrar, que inclusive são crimes próprios, só podem ser cometidos por profissionais da saúde que têm esse condão de prescrever, mais especificamente o médico e o veterinário, se eu faço eles de forma culposa, não estou cometendo tráfico, mas eu estou cometendo o artigo 38, que é prescrição ou ministração culposa de droga, tá? Vamos ler junto. Prescrever, no caso receitar, ministrar já é a aplicação direta no paciente, culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente ou fazê-las em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal. Pena aí de 6 meses a 2 anos. Se eu falo que a pena máxima é 2 anos, a gente já sabe que se aplica o quê? A Lei 9.099. E por derivação, quando se aplica a Lei 9.099, quando é competência dos juizados especiais, não se aplica a ANPP. Continuando. O parágrafo único vai trazer a seguinte previsão. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional que pertence ao agente. Então, aquele agente cometeu o artigo 38, além das combinações penais, vai também informar o conselho para que o conselho tome as medidas administrativas. Suspender, por exemplo, a carteira desse profissional, cassar, enfim. Aí tem que ver, né, qual vai ser a derivação administrativa, qual vai ser a punição administrativa. Aqui no artigo 38, a gente estuda a punição no penal. Se por acaso o profissional da saúde faz de forma dolosa, não há que se falar. Artigo 33, caput, tá? É um crime próprio, só pode ser cometido por profissional da saúde. Não se admite a tentativa porque pelo nosso código, crimes culposos não admitem tentativa. Aqui é um crime culposo, tá? E é um crime de ação penal pública incondicionada à representação. Então, independe da representação, por exemplo, da vítima ou, no caso, né, porque é um crime contra a saúde pública, mas, por exemplo, da representação daquele paciente, independe, tá? É um crime de ação pública incondicionada à representação. E é um crime de perigo abstrato. Para encerrar essa aula,